não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. com profundas Riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Amém? Aleluia. Eu gostaria de trazer a palavra de oferta para vocês. Gente, é minha primeira vez aqui e é muito difícil ministrar a oferta. É mais fácil ministrar a oferta para as crianças. Mas eu estou muito feliz pela essa oportunidade. Amém? E eu gostaria que vocês se sentassem. E o tema da minha oferta é a oferta da viúva pobre. Eu acredito que todos vocês aqui já conhecem essa história. E eu vou ler um texto que está lá em Marcos 12, do 41 ao 44. Amém? Que diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si aos seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa das ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. E eu separei 3 pontos que a gente pode aprender com essa viúva. Ela foi um exemplo. E 3 pontos são: ela um ponto de entrega, confiança e dependência. No texto, Jesus ele estava observando as pessoas que deixavam as ofertas. E muitas daquelas pessoas, elas traziam muitas ofertas, tipo, muito dinheiro. E a única pessoa que chamou a atenção de Jesus naquele lugar foi aquela viúva. Porque ela deu tudo que ela tinha. Naquela época, com uma mulher, que ela era viúva, depois que o esposo dela morria,
ela não ficava com a herança dele. Então ela se tornava uma mendiga de rua, ela vivia pedindo. Se ela não tivesse um filho, o filho ficava com a herança e se tornava uma pessoa que cuidava dela. Mas no texto a Bíblia fala que ela não tinha mais nada. Tudo que ela tinha para sobreviver era aquelas 2 moedas. E ela confiou totalmente no Senhor. Ela depositou as 2 moedas, tudo que ela tinha para sobreviver. Ela se tornou totalmente dependente do Senhor. De nada vale você entregar a sua oferta para a obra do Senhor, se você não entregar a sua vida por completo a Deus. Deus, Ele não precisa do seu dinheiro. Ele quer ver a intenção do seu coração. Aquela viúva deu tudo o que ela tinha, porque entendia que tudo o que era dela pertencia a Deus, inclusive a sua vida. Aquela viúva confiou que ao dar tudo o que tinha, receberia o que realmente precisava. Ela compreendeu que Deus não deixaria que nada lhe faltasse. Então o que a gente pode aprender com isso é que a gente possa confiar totalmente em Deus e ser totalmente dele, totalmente dependente dele. Eu acredito que Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro. Deus, Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa confiança, Ele quer que a gente seja totalmente dele. Então que a gente possa se doar por completo ao Senhor, que a gente possa entregar tudo a Ele, tudo de melhor. Isso seja no nosso louvor, na nossa adoração ao Senhor, que seja para com a sua família, porque você tratar a sua família bem, isso é uma oferta para o Senhor também. Amém? Então que você entregue tudo ao Senhor, o seu tempo, o seu melhor, o seu louvor, a sua melhor adoração. Mas o mais importante, que você entregue por completo a sua vida, e Ele vai te honrar. Amém? O Senhor, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida. Então seja uma oferta viva e agradável ao Senhor. E essa é a minha palavra de oferta. E é isso que eu queria deixar para vocês, que vocês confiem no Senhor, que você se entregue plenamente para Ele, que você seja uma oferta viva e agradável a Deus. Com isso, eu não estou dizendo que a casa do Senhor ela não precisa de mantimentos, porque sim, a casa do Senhor precisa. Para a gente poder pagar uma luz, ter uma água para a gente beber, ter tudo que você tem de melhor aqui, porque a casa do Senhor tem tudo de melhor aqui, não é isso? Então que vocês possam trazer a sua oferta, amém? Vamos ficar de pé? Que você possa trazer a sua oferta e que você seja uma oferta viva para o Senhor. Que você dê o seu melhor em tudo que você for fazer. Amém? Ofertas, que você possa fechar os seus olhos e estender suas mãos para cá, amém? Pai, eu abençoo cada pessoa que está aqui, Senhor Jesus. Deus, que nós possamos ser como essa viúva, Pai, que entregou tudo que ela tinha, Senhor. Pai, que a gente venha ser uma pessoa que confia plenamente em Ti, Deus, e que seja uma pessoa totalmente dependente Tua, Senhor. Eu te oro por isso, Senhor Jesus. E eu te entrego, Senhor Jesus, também essas ofertas em Tuas mãos. Pai, que o Senhor possa abençoar cada dizimista e cada ofertante dessa casa, Pai. Seja com cada um, Senhor Jesus. Que o Senhor possa prover, Senhor, na casa de cada um que está aqui, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor. E eu acredito que o Senhor ainda vai fazer muito mais. Obrigada, Senhor Jesus. Amém. Aleluia, amém, igreja. Você está feliz? Deus é bom.
todo tempo. Amém. Glória a Deus. Toma o teu assento. Muito obrigado ao pessoal do louvor. Pode voltar para o seu lugar. Glória a Jesus. Amém. Diga assim: hoje eu vou aprender mais de Deus. Tem uma canção, né, Rafael? Que diz: eu quero. Amém. Vamos cantar essa canção, bora? Amém? Você quer aprender mais de Deus? Tem certeza? Amém? Vocês que estão aí atrás, pode vir sentar. Amém? Glória a Jesus. Senta aqui, fecha os teus olhos. Pessoal do louvor, senta todo mundo aqui na frente. Amém? Fecha os teus olhos nessa noite. Deus é fiel. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei. Aleluia, Jesus. E nós queremos aprender mais de Ti, Jesus. Estamos aqui nessa noite reunidos, ó Pai, porque anseiamos por mais da Tua presença. A Tua palavra nos ensina, Pai, que nós devemos prosseguir conhecendo o Senhor. Nós devemos, Pai, buscar a cada dia mais a Tua presença, a Tua palavra. A Tua palavra é o nosso combustível, é o que nos mantém de pé, é o que nos alinha ao Teu propósito, é o que nos alinha à Tua direção, à Tua vontade, Pai. Que o Senhor possa nos instruir nessa noite, que Tu possas ser conosco, que o Senhor possa me usar, me capacitar, Pai, para que a Tua palavra seja ministrada sobre os Teus filhos. Nós precisamos aprender mais de Ti, Jesus. No nome do Senhor, Pai. Muito obrigado por cada um que aqui está, pelas pessoas que não puderam vir, que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa ser com cada uma dos Teus filhos, Pai. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu não sei se você sabe, mas a gente está falando sobre os feitos gloriosos da cruz. Amém? E hoje a gente vai dar continuidade, já que na semana passada a gente teve aí o Jeová Nissi conosco, né? Foi muito bom, a gente aprendeu sobre a peregrinação, nós aprendemos sobre perseverança. Amém? Você lembra o que foi ministrado? Aumenta um pouquinho aqui, meu filho.
Pode sentar, viu, Rafa? Valeu. Desliga só o microfone, por favor. Aleluia. Amém, queridos? Você lembra que nós aprendemos sobre a peregrinação, sobre perseverança, né? Domingo também foi ministrado uma palavra. Você lembra o que foi ministrado domingo? Misericórdia. Você lembra, irmão? Amém ou não amém? Seja sincero, tá? Seja sincero. Mais uma vez a gente falou, né, sobre uma fé madura. Amém? Nós precisamos ter uma fé madura. Se nós não tivermos uma fé madura, irmãos, nós vamos parar no meio do caminho. Se não tivermos uma fé madura a ponto de perseverarmos, nós vamos desistir. Porque a caminhada, ela sempre vai ter, como eu falei no domingo, os seus altos e baixos. Mas nós precisamos continuar crendo na palavra de Deus. Isso não pode mudar. A nossa fé, ela precisa ser uma fé madura. A nossa fé precisa ser uma fé que persevera, que não desiste, que vai adiante, que não para em meio aos problemas, às circunstâncias, aos desafios, e também não para quando tudo está bom. Amém? Porque tem pessoas, irmãos, que elas querem desistir quando tudo está mal. Mas também tem pessoas que desistem quando tudo está bom. Você sabia disso? E nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Nós precisamos prosseguir para o alvo. Nós precisamos prosseguir para tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Hoje eu quero continuar com vocês a nossa... os feitos gloriosos da cruz. Obrigado, viu, Ana? A gente parou no 12.3. Amém? Diga assim, resolvido. Você pode falar mais alto. Eu sei que hoje foi cansativo. Eu sei que você trabalhou. Sei que você correu. Mas eu quero te pedir só um pouquinho de tempo agora para você dizer: os meus problemas com a iniquidade foram resolvidos. Você crê dessa forma? Você crê dessa forma? Os nossos problemas com a iniquidade foram resolvidos. Amém? Então esse também é um dos feitos gloriosos da cruz. Também é um dos resultados da cruz. Também é um dos resultados da crucificação de Jesus por cada um de nós. Amém? Quem sabe me responder o que é iniquidade? Tem algum voluntário aí e sabe dizer o que é iniquidade? Não lê não, tá, Erivan? Não lê não. O pecado, a Érica está falando. Quem mais quer falar alguma coisa? É o pecado exageradamente. Quem mais quer falar alguma coisa? O que é iniquidade? Nós precisamos hoje entender sobre isso. Amém? Jesus resolveu, né, os nossos problemas com as iniquidades. Mas nós precisamos entender o que é iniquidade. Amém, queridos? No Antigo Testamento, a palavra hebraica mais comum traduzida por iniquidade é o termo avon. Não é um produto que você usa, né, para ter aí um cheiro. Amém? A tradução é A-W-O-N, mas se lê avon. Você está aqui, irmão? Diga assim: iniquidade não é um bom perfume. Avon não é um bom perfume. Amém? Mas eu quero dizer para você, a palavra iniquidade é um termo hebraico que traduzido, né, vem para essa palavra iniquidade. Mas no hebraico a palavra iniquidade é avon. Quem vem da avon, né, já vai entendendo que não é avon com V, né, para você não se perder. Essa palavra primeiramente se refere ao caráter de uma ação reprovável. Ela enfatiza o estado de rebelião e impureza do homem em relação a Deus. Eu queria que você pudesse abrir comigo Isaías 64
Isaías 64, versículo 6. Amém? Isaías 64, versículo 6. Você pode abrir comigo? Amém? Stephanie já colocou por aqui. Então vamos ler todos juntos. Que diz assim. Amém? Vamos ler? Isaías 64, versículo 6 diz: Somos como todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento. As nossas iniquidades nos levam para... O que são iniquidades? Elas são as características pecaminosas que herdamos de nossos antepassados e que foram passados a nós através de gerações. Davi confirmou que todos nós nascemos em pecado, ou seja, com a herança pecaminosa de nossos antepassados. Salmos 51, versículo 5, a palavra de Deus diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Amém? Querido, o salmista, ele está falando que desde que ele nasceu, ele é pecador. Mas eu quero te falar uma coisa, querido, para que você possa entender. Amém? O que é que nós precisamos entender? Diga assim: toda a natureza criada anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Diga assim: a natureza criada não é filhos de Deus. Amém? Então quem são os filhos de Deus? Aqueles que confessam o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Então quando nós entramos numa condição de filho de Deus, a nossa natureza ela muda. Porque a natureza criada, a natureza pecaminosa, ela por si só, ela é impura. A natureza criada por si só, ela tem pecados. Nós precisamos entender que desde Adão, desde lá do jardim, a natureza criada, a carne, ela manifesta o pecado. Amém? Hoje eu vejo algumas pessoas dizendo, não, é por conta da influência. Não, é por conta da TV. Não, é por conta disso. Não, é por conta daquilo. Querido, eu quero que você entenda que tudo é por conta do pecado original. Amém? Porque senão, querido, Caim não teria matado Abel. Porque no tempo que Caim matou Abel, não tinha TV, não tinha celular, mas a maldade já estava no homem. Amém? A semente da maldade, a semente do pecado, a semente da desobediência já estava no homem. O homem, ele era um ser desobediente e mau. Amém? Só que Jesus, ele veio ser a solução para tudo isso. Um homem, o próprio Deus se encarnou em um ser vivente, pecador, mas ele não pecou. Amém? Diga assim: a matéria de Jesus, o homem Jesus Cristo, ele era igual a nós. Amém? Ele era matéria. Ele foi formado ser humano igual a mim, igual a você. Só que Jesus, ele não pecou. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que toda a história do Velho Testamento, que quando alguém pecava, era necessário um sacrifício pelo pecado. Era necessário, sabe, irmãos, preparar um altar e ali oferecer um sacrifício em propiciação pelo pecado. Alguns ofereciam cordeiros, outros bois. Os que não tinham muitas condições ofereciam pombas. Amém? Então, o que é que Jesus ele fez? Ele veio como homem, sofreu como homem,
não pecou, porque ele estava para cumprir um propósito aqui nessa terra. A palavra de Deus diz que ele foi tentado como eu e você somos tentados, mas ele não cedeu em nenhum momento. Eu não sei se você conhece a história, o relato, mas eu creio que você conhece, de quando o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em nenhum momento Jesus cedeu ao pecado. Jesus, ele foi alguém perfeito enquanto homem. Ele foi até a cruz, ele morreu por nós, ele morreu pelo nosso pecado. Era como se Jesus estivesse fazendo um sacrifício, como era feito no Velho Testamento. Só que Jesus agora, ele estava se colocando como um homem, só que um homem perfeito, sem pecados, estava se entregando na cruz pelo nosso pecado. Ele estava se colocando na cruz para demonstrar o amor dele por cada um de nós. Amém, irmãos? Então o que é que Jesus fez por nós? Jesus morreu na cruz, ele se entregou como um sacrifício vivo, santo e que agrada a Deus. E esse sacrifício de Jesus, ele trouxe para mim e para você o perdão. Ele trouxe para mim e para você, sabe, irmãos, uma purificação das nossas vidas. Porque antes de Jesus, o salmista Davi estava dizendo o quê? Sei que sou pecador desde que nasci. Só que agora Jesus está nos dando uma nova condição. Você é pecador mesmo assim quando você nasce, mas a partir do momento que você reconhece o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, Ele faz o que? O sacrifício pelo nosso pecado. Você está aqui? Então, o que é que Jesus ele fez? Ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si as nossas iniquidades, ele levou sobre si aquilo que eu e você deveríamos oferecer sacrifício. Mas hoje não é mais preciso sacrifícios de homens. O que é necessário para que sejamos salvos, para que sejamos perdoados? A palavra de Deus diz que a salvação ela vem por meio da fé, mas é necessário que o homem confesse o Senhor como o único e suficiente Salvador. E agora o homem ele anda numa vida de purificação, onde o Senhor o purifica dos seus pecados, onde o Senhor o purifica das suas iniquidades. Amém? Então o que nós precisamos entender nessa noite, e o que é que precisa ficar claro? Jesus resolveu o problema das nossas iniquidades. Jesus resolveu o problema, irmãos, ainda que eu e você tenhamos desejos impuros. Nós precisamos entender, Jesus já pagou, mas eu não posso continuar com esses desejos. Eu preciso buscar a cura no Senhor. Amém? Você está aqui? Eu não sei se você já passou por determinado momento onde você serve a Deus e sabe, irmãos, você cai num pecado. E aí você pede perdão ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que os que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Mas sabe, irmãos, você confessa ao Senhor, você pede perdão, e daqui a pouco você cai de novo no mesmo pecado. É como se aquele pecado estivesse aprisionando. É como se aquele pecado ele tivesse te acorrentando, colocando em você uma prisão, onde você não tivesse mais a capacidade de sair daquela prisão. Mas eu quero te falar uma coisa, querido. Muito dos nossos pecados vem da nossa geração, dos nossos antepassados, a criação que tivemos, a forma que nós fomos ensinados. E aí sabe o que acontece? Aquilo se tornou uma prática na tua vida, onde você diariamente praticava aqueles pecados, e agora você vem para Jesus, você reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador. Jesus te salvou, Jesus mudou a tua vida, mas agora você precisa mudar a sua rotina de vida. A palavra de Deus diz: se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho e lança fora. Jesus está dizendo para mim e você arrancar o nosso olho? Não. Se a tua mão te faz pecar, arranca e lança fora.
Jesus está dizendo para a gente arrancar a nossa mão e lançar fora? Não. Mas o que é que Jesus está querendo dizer para mim e para você? Vem cá. Se você chega em casa e você liga a sua TV e você vai ver o que não presta e a tua TV te faz pecar, Jesus está dizendo o seguinte: ó, vende, dá fim a essa TV. É melhor tu ir para o céu sem ela, até porque a TV não vai para o céu, mas você vai. Então o que é que nós precisamos entender? Jesus está dizendo o seguinte: seja radical com o pecado. Eu te salvei, você está aqui? Amém. Jesus nos salvou. Agora, ó, deixa eu te falar algo. A nossa vida após o novo nascimento precisa ser uma vida de renúncia. A nossa vida após o novo nascimento precisa ser uma vida onde eu e você devemos, não é a se eu quiser, não, nós devemos pegar a nossa cruz e caminhar no caminho de Jesus. Não tem como nós vivermos uma vida, sabe, irmãos, onde nós vamos agradar o Senhor sem cruz, sem renúncia. Não tem como, porque os desejos virão. Mas agora você tem um Espírito Santo que te mostra que aquilo ali não é correto, que te convence que aquilo ali não é para você, não dá certo. Você vai quebrar sua cara, você vai cair, você vai pecar. Amém? Aí só que o Espírito Santo de Deus, ele vai testificar com o teu espírito e ele vai dizer para você: se afasta desse caminho, porque esse caminho vai te roubar de Deus. Amém? Então o que é que nós precisamos? O que é que eu preciso? O que é que nós precisamos fazer? Se me faz pecar, arranca. É o celular, lança fora. Vende, fica sem celular. Eu conheço pastores que não tem mais celular. Você está aqui? Pastor, é porque ele é fraco. Ele reconhece a sua fraqueza, por isso que ele não tem celular. Mas a graça de Deus não é suficiente para a salvação? É. Agora você tem que pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Você está salvo, irmãos, mas isso não quer dizer que você vai viver ainda uma vida pecaminosa. Agora é necessário pegar a cruz e dizer: eu decido abrir mão de tudo isso que me atrai e me rouba de Deus, me rouba de viver uma vida santa, me rouba de viver nos caminhos de Deus, me rouba de viver em comunhão com o Senhor. Amém? Jesus resolveu as nossas iniquidades, mas um homem sem Deus, ele é mau. O homem com Deus, ele muda. Amém? Diga assim: Davi é o exemplo que nós estamos utilizando. A palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Só que Davi saiu das suas funções. Diga assim: Davi era rei, mas ele era um guerrilheiro. Amém? Davi ele tinha um exército muito bem preparado, onde ele fazia parte desse exército. Mas por ironia do destino, né? Para a gente não falar que foi o diabo, porque foi o diabo. O diabo fez com que ele ficasse em casa. E aí eu quero dizer para você: cuidado, tá? Quando você ficar em casa. Porque o diabo fez Davi ficar em casa, na zona de conforto. E quando Davi vai lá na varanda, que ele olha pela varanda, está a mulher do irmão tomando banho. Davi cai no pecado. Amém? Porque Davi desejou, irmãos. Davi foi iníquo. Davi ainda não tinha cometido a prática do pecado, mas ele já tinha praticado a iniquidade. Porque ele desejou, ele anseiou. Amém? E quando ele desejou, ele mandou alguém buscar ela. Ei, vem cá, eu quero conhecer essa mulher. Mas é a mulher de fulano, eu sou o rei, estou nem aí. Traz a mulher, cai com a mulher. E sabe, irmãos, Davi, um homem segundo o coração de Deus, agora começa a ter pensamentos iníquos ainda mais. Porque eu sempre falo que abismo chama abismo. Davi caiu, e porque Davi caiu, agora o que é que Davi está fazendo? Planejando como ele vai arrumar uma desculpa para o seu pecado. Como ele vai conseguir maquiar o seu pecado. O que é que ele precisava fazer para que ele ficasse bem visto diante das pessoas?
Até porque ele teve relações com uma mulher que não era dele. Ele se deitou com uma mulher que era de outra pessoa. E pela lei, irmãos, ele estava meio ruim na condição que ele estava, né? Como rei, o cara pegou a mulher do soldado que estava na guerra. E ele estava em casa. Mas sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Davi começou nesse processo de iniquidade, pensando no que fazer. Tramou, ei, manda o soldado vir para casa. Diga a ele que ele está de folga, porque ele precisa se encontrar com a esposa dele. Porque Davi ficou sabendo que a mulher já estava grávida, irmão. Você está aqui? Davi disse, agora o problema se aumentou. Eu preciso resolver esse problema. Manda o soldado vir para casa, ele está de férias. Oxi, não posso. Está todo mundo na guerra e eu estou de férias. O soldado já estava dando uma lição de moral no rei. O soldado já estava dizendo o seguinte: eu não posso, sendo um dos membros desse exército, estar em casa enquanto está todos arriscando a sua própria vida. Ele já estava dizendo para Davi o seguinte: ei, se tu é assim, eu não posso ser. Se tu faz isso, eu não posso fazer. E sabe, irmãos, Davi pediu para que ele passasse a noite com a sua esposa, mas ele passou a noite na frente de casa, porque ele disse: eu não posso, em momento algum, estar com a minha esposa enquanto homens estão na linha de frente da batalha. Homem leal, honrado. Sabe, irmãos, não parou por aí. Davi viu que não tinha como arrumar uma desculpa. E aí o que foi que ele fez? Ele entra em contato com o general, aquele homem que estava à frente da batalha, e diz: ei, estou enviando fulano, ele está indo para aí, coloca ele à frente da batalha para que ele possa morrer. Morreu não só o marido de Betseba, mas também morreu o sogro. Amém? Morreu os dois na linha de frente da batalha. Sabe, irmãos, a iniquidade. Davi tramou tudo isso no seu entendimento, no seu coração. Um homem segundo o coração de Deus, como é que esse homem conseguiu fazer tudo isso? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: caiu, se arrepende o quanto antes. Errou, se arrepende o quanto antes. Se achegue aos pés de Jesus, porque a queda vai proporcionar com que você caminhe ainda mais para um lugar escuro. Não tem outra coisa a ser feita. É Jesus. Corre para a cruz, corre para o perdão, corre para a reconciliação. O homem morre na linha de frente. Tudo isso acontece. Olha a iniquidade de Davi. Olha o buraco que Davi, sabe, meus irmãos, entrou. Olha o pecado sendo consumado. O pecado foi consumado quando ele deitou com a mulher. O pecado foi consumado quando os irmãos morreram na batalha. Mas antes do pecado ser consumado, primeiro veio a iniquidade, a tramóia, o pensamento. Ele trouxe tudo aquilo dentro do coração. Irmãos, a iniquidade, ela pode vir bater na tua porta. Eu aprendi lá atrás com o pastor Kemuel que ele dizia o seguinte: um passarinho pode fazer cocô na sua cabeça, mas o que ele não pode é fazer um ninho. Não tem como um passarinho fazer um ninho na tua cabeça só se tu estiver morto, porque você está em constante movimento. Você está em movimentação. Ele pode até fazer cocô no teu braço, na tua cabeça, mas ele não pode chegar e se alojar no teu entendimento. Deixa eu te falar uma coisa: o pecado ele pode até, sabe, irmãos, vir no teu entendimento, ali a iniquidade, para que você possa cair, para que você possa cometer ou não. Você pode dizer: ei, diabo, eu não vou aceitar essa seta no meu entendimento. Eu tenho a Cristo, ainda que eu tenha esse desejo não pode me dominar. Amém? Então o que é que nós precisamos entender? Eu não posso dar vazão para o pecado. Eu não posso, irmãos, brincar com o pecado. Eu não posso brincar com as iniquidades. Eu não posso brincar, porque se eu brincar, eu caio. Amém? Eu estou com medo do pecado? Não. Mas tudo aquilo que vem como iniquidade para você, repreenda, lance fora. Vá aos pés de Jesus, ore, jejue,
pague um preço para que você viva uma vida santa e que agrade a Deus. Amém? Uma coisa que muitas pessoas não fazem é jejuar por si, pela sua própria vida. Tem muitas pessoas que não fazem isso. Vou jejuar por ciclano, vou jejuar por uma causa na igreja. Jejua por você. Hoje eu vou jejuar porque eu quero ter mais comunhão com Deus, mas eu quero pedir ao Senhor para que Ele me ajude a se manter forte, inabalável, para que eu possa continuar, para que quando o desejo vier, eu, sabe, irmãos, declare a palavra e não seja vencido. Para que quando os desejos vier, sabe, irmãos, eu possa fugir. A palavra de Deus diz vigiar e orar. Às vezes a gente só quer orar, mas não vigia. A palavra de Deus diz fuja de toda a aparência do mal. Às vezes a gente quer brincar e quer ficar ali, sabe, vence o pecado, sabe, se a gente consegue cair, se a gente é forte, irmãos, foge, bate em retirada, vai para bem longe. Davi tentou cair, consumou o pecado, e sabe, irmãos, a história de Davi é conhecida até hoje como alguém que adulterou. A descendência de Davi foi uma negação. Amém, irmãos? Estou falando dos filhos naturais. 4 filhos Davi perdeu em consequência do seu pecado. Amém? Então o que é que nós precisamos entender? A iniquidade, irmãos, ela pode tentar fazer parte da nossa vida. A iniquidade pode vir no nosso entendimento, mas nós precisamos lançar fora. Pastor, o que é iniquidade? Tudo aquilo que vem no teu entendimento que é mal. Brigas, invejas, discórdias, mentiras, desejos. Tudo isso a gente peca no entendimento. É iniquidade. Mas sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu e você, nós podemos dar vazão a tudo isso. Pode ser que isso não fique só no nosso coração. E se sair do coração para fora, fica pior. Só no entendimento não tem complicação? Tem. A palavra de Deus diz que se só de pensar em adulterar, já adulterou. Então quer dizer que o pensamento, ele produz morte espiritual. Então todos os dias eu preciso me alimentar da palavra. Todos os dias eu preciso me encher de louvor. Todos os dias eu preciso orar ao Senhor, para que eu não seja um homem e uma mulher iníqua, que pense besteira, que fale besteira, porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que está cheio o coração. E sabe, irmãos, o coração só vai estar cheio daquilo que eu e você nos enchemos. O coração só vai estar cheio de Deus se nós buscarmos a palavra de Deus. O coração só vai estar cheio de Deus se eu ler a palavra de Deus, se eu louvar ao Senhor, se eu orar ao Senhor, se eu tiver comunhão com o Senhor. Não tem outra forma. Não tem fórmula mágica. Você está aqui, irmão? Então o que é que eu preciso entender? Jesus já pagou o preço, sim ou não? Jesus já pagou pelos meus pecados, sim ou não? Agora viver uma vida santa que agrada ao Senhor é uma vida que cabe a mim e a você renunciarmos paixões, desejos, vontades. É uma vida que cabe a mim e a você, sabe, irmãos? Para que a gente possa ter o nosso coração cheio da palavra de Deus, é necessário que possamos renunciar o nosso desejo de ficar um pouco mais nas redes sociais e não ler a palavra. É necessário renunciarmos o nosso desejo de ficarmos presos ainda mais nas séries da Netflix. Para termos comunhão com a Bíblia, para termos comunhão com o Senhor, para termos comunhão com louvores que, sabe, irmãos, nos edifique. Não dá para termos uma vida que agrada ao Senhor, Rubim, o dia inteiro eu assistindo besteira,
O dia inteiro eu ouvindo besteira, o dia inteiro eu andando com pessoas que não agregam nenhum valor, sabe, irmãos, espiritual à minha vida. Não dá. Eu sou povo exclusivo de Deus. Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu não sou daqui. Aqui não é o meu lugar. A gente canta uma canção que diz: faça acontecer na terra como é feito nos céus. Também é uma oração. Mas sabe, irmãos, como é que vai ser feito na terra como é feito nos céus, se a gente tem uma prática de vida mundana? A gente não procura viver uma vida mediante as Escrituras, a palavra de Deus, uma vida que respalde através da nossa vida que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Como é que nós vamos viver o céu na terra? Eu não evangelizo, eu não compartilho o que Jesus está fazendo na minha vida. Tudo que eu falo é besteira, piadas imorais, piadas profanas. Eu fico relembrando, sabe, irmãos, coisas passadas. Deixa eu te falar uma coisa: não é a vontade de Deus para a tua vida, não é o anseio de Deus para a tua vida. E sabe, irmãos, não é só, Jesus morreu na cruz, agora eu vou viver uma vida, sabe, onde eu estivesse caminhando. Jesus morreu por mim, agora eu vou fazer o que quiser. Paulo diz o quê? Ei, não faça da graça, sabe, irmãos, um lugar onde eu e você, nós vamos, como se eu e você estivesse banalizando a graça de Deus. Nós não podemos banalizar aquilo que Jesus fez por nós, o sacrifício de Jesus na cruz. Nós não podemos banalizar o que Jesus fez por mim e por você, porque o que Jesus fez por mim e por você é algo sério. E se o que Jesus fez por mim e por você é algo sério, nós precisamos entender que nós precisamos desse Jesus que santifica, purifica, vivifica, dá vida aos mortos. Nós precisamos desse Jesus. O salmista pode ter dito: sei que sou pecador desde que nasci. A matéria sim, mas deixa eu te falar uma coisa: você é nova criatura, irmão. Jesus te santifica, beleza. Agora, sem santidade ninguém verá a Deus. Vida santa, íntegra, mesmo sabendo, porque aí onde está o segredo. Mesmo sabendo que temos iniquidades, pensamentos, mesmo sabendo que temos iniquidades, vontades, mesmo sabendo que temos iniquidades, desejos. É por isso que todos os dias nós precisamos se achegarmos ao Senhor e dizer: Senhor, purifica o meu pensamento. Senhor, purifica aquilo que está vindo do meu coração. Você está aqui, irmão? Amém. Tu nunca pensou nada mal não, mesmo na igreja? Sim ou não? Mesmo sendo igreja, mesmo sendo filho, mesmo entendendo que você recebeu graça, tu nunca pensou nada mal, tu nunca desejou nada. Iniquidade. Mas sabe, irmãos, quando a iniquidade bate à nossa porta, nós precisamos reconhecer: Jesus, Ele resolveu os nossos problemas com a iniquidade. De que forma? Graça. Ele libera a graça sobre nós. Ele libera perdão sobre nós. Agora nós temos a própria palavra. Agora nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, como conselheiro. O que acontece? Para que serve um conselheiro? Para que serve um conselheiro? O desejo vem. Deixa eu te falar uma coisa: Deus foi conselheiro de Caim ou não? Antes de Caim pecar,
Deus aparece para Caim como conselheiro. Antes de você cair no pecado, sempre o Espírito Santo de Deus vai aparecer para você, dizendo para você que você não deve cair nesse pecado. Sempre. Sabe, irmãos, existe uma paz que excede todo entendimento. E quando é alguma coisa que o Espírito de Deus não se agrada, você não sente paz. O desejo vem e você fica ali amarrado, porque a tua carne, sabe, irmãos, é iníqua. Jesus resolveu o pecado, mas agora ela é cheia de iniquidade. Agora, se você, irmãos, obedecer o desejo da carne, o desejo da iniquidade que está atrelado à tua carne, espiritualmente você começa a caminhar para a morte espiritual. O teu espírito, sabe, irmãos, porque a palavra de Deus ela é muito clara e nós precisamos entender a palavra. O Espírito de Deus habita em nós, sim ou não? Você nunca ouviu um toque do Espírito? Você nunca sentiu algo do Espírito dizendo para você: ei, não vai. Às vezes você vai por um lugar, o Espírito de Deus manda você ir por outro. Às vezes você pensa em fazer alguma coisa, o Espírito de Deus diz: não faz. Você está aqui, irmão? Esse toque vem, mas deixa eu te falar uma coisa, vai chegar um momento que quando o iníquo ele tem, sabe, irmãos, uma resposta a dar para a iniquidade, dizendo o seguinte: eu estou indo em direção a você, você não mais vai ouvir a voz do Espírito de Deus. Por quê? Porque um abismo chama um outro abismo. O Espírito de Deus vai continuar falando com você, vai. Mas o que é que vai acontecer? Você não ouve mais o Espírito de Deus. Porque o teu desejo ele está mais forte. A palavra de Deus diz que tudo que nós alimentarmos se torna mais forte. O que é que eu tenho alimentado o meu espírito, a minha vida? Com o que é que eu tenho alimentado a minha vida, irmãos? Se eu tenho alimentado a minha vida com a palavra, é a palavra de Deus quem vai me sustentar. Agora, se eu tenho alimentado a minha vida com fofocas, com mentiras, com palavras indecentes, com piadas imorais, é para esse lugar que o diabo vai me levar. É para esse lugar que a minha iniquidade vai me levar. O desejo, a vontade. Quando ela vier, você não vai pensar mais em Deus. Você vai pensar em satisfazer o desejo da sua carne. Mas quando nós temos comunhão com Deus, paz de espírito, se alimentamos da palavra, temos a garantia e a certeza de que Jesus pagou pelos nossos pecados. A iniquidade pode bater na nossa porta, o desejo pode bater na nossa porta, a tentação pode bater na nossa porta, mas assim como Jesus, nós vamos declarar a palavra e nós vamos vencer a iniquidade, porque Jesus nos deu essa certeza. Jesus nos deu essa garantia, Jesus nos concedeu esse privilégio, irmãos. Por causa de Jesus, hoje eu não sou mais pecador. Você está aqui? A iniquidade até pode vir, mas eu decido. O passarinho pode fazer cocô na sua cabeça, sim ou não? Mas você decide se ele faz um ninho ou não. O pensamento impuro pode vir no teu entendimento, sim ou não? Mas você decide se você vai permitir que ele comece a construir algo dentro de você. Você quem diz, irmãos, e você pode repreender, jejuar, buscar de Deus, e isso vai passar. Amém? Muitas vezes fazemos coisas que não gostamos, mas mesmo assim fazemos. Você gosta de pecar? Se você disser que gosta, irmão, tá ruim o negócio para você, tá? Acaba com a pessoa quando entrega a vida para Jesus, que ele peca, ele fica logo triste. Iniquidade todos os dias vem. Amém?
Todo dia vem as iniquidades, os desejos, as vontades. Mas o pecado em si, ele só ganha vida se alimentarmos. Amém? Mas muitas vezes fazemos coisas que não gostamos, mas mesmo assim fazemos. Por quê? Porque herdamos essa tendência pecaminosa de nossos antepassados. Nós somos inclinados, irmãos, a carne, tá? A carne é inclinada para esse mal, mesmo quando não gostamos de fazê-lo. Isso se dá porque nós recebemos uma natureza pecaminosa que nos obriga a pecar e a fazer o que desagrada a Deus. Obriga, mas nós não somos obrigados. Amém? Contudo, por meio da cruz de Cristo, nós fomos e podemos ser, na nossa experiência pessoal, libertos da maldição da iniquidade. Você está aqui? Então, antes de Jesus, nós somos obrigados. Nós tínhamos uma cultura pecaminosa. Antes de conhecer Jesus, a nossa cultura era uma cultura de pecado. Uma vida louca. Uns desrespeitam os pais, outros falam palavrões, outros, sabe, irmãos, adultério, vivem uma vida louca antes de Jesus. Mas quando Jesus ele vem, ele traz solução para tudo isso. Quando Jesus ele vem, ele derrama graça sobre as nossas vidas, entendimento de que tudo isso não está correto. Ainda que o meu pai fez, ainda que a minha mãe fez, ainda que os meus irmãos fizeram, hoje eu sou uma nova criatura. Eu não posso mais ser alguém que anda amaldiçoado pelo pecado, pela iniquidade e vivo preso a tudo isso. Por quê? Porque Jesus me libertou, Jesus me deu liberdade. Eu não sou mais escravo da iniquidade, eu não sou mais escravo do pecado. Eu não sou mais escravo. Você precisa entender que você não é mais escravo do pecado. Pastor, eu caí. Foi o diabo, não foi você. O diabo, ele faz a parte dele. Você cai se quiser. Amém? Então, falei outro dia, os passos para a queda. Primeiro, falta de comunhão com Deus. Então, a comunhão com Deus, alguém te obriga a ter? É decisão sua. Quem nos obriga a vir à igreja? Ninguém. Quem nos obriga a ler a palavra? Ninguém. Quem nos obriga a louvar a Deus? Ninguém. É opcional. Os que foram salvos entendem que precisam, sabe, irmãos, ter comunhão com a palavra, ter comunhão com os irmãos, para que a sua vida continue alinhada com os céus. Amém? Então eu só tenho uma vida alinhada com os céus se eu tiver uma vida em comunhão com Deus. Pastor, eu posso cair? Se não tiver comunhão com Deus, sim. Você pode estar aqui, mas você já pode ter caído. E está vivendo na prática da queda. Pastor, eu vou para o inferno? Se não se arrepender, vai. Pastor, você fala do inferno? Falo. É pecado? Não, não. E falar do céu, você não fala não? Todo dia a gente fala do céu, irmão. Nós somos salvos para ir para o céu, morar no céu. É bom, no céu é bom. Quando eu era pequeno eu sonhava em voar. Era, oxe. Eu assistia uns desenhos, Rubinho. Os bonequinhos voavam e eu ficava querendo voar, sabe? Eu digo, rapaz, será que eu não vou voar? Pequeno, né? Você é pequeno. Mas sabe, irmão, você já pensou se a gente estiver no céu voando? Como vai ser bom, né? Voando, nunca voei, irmão. Só vi o povo voando no desenho. Assisti um desenho que era demoníaco, só, poxa, irmão, eu assistia. Dragon Ball Z. Mas os bonequinhos voavam tudinho. Eu dizia, eu vou voar também.
Mas deixa eu te falar uma coisa. Lá atrás eu nem conhecia Jesus e queria voar. Tem dia que eu estou voando em casa sozinho. Eita Jesus. Tem dia que você fica voando nas asas do Espírito. Comunhão com Deus, com a palavra. Amém, irmãos? Então o que nós precisamos entender? Desejos vêm, vontades vêm, isso é iniquidade. Agora, se a palavra de Deus disser arranca, tem pessoas que você não vai mais continuar andando. Arranca, porque se está te fazendo pecar, sai fora, meu irmão. É o trabalho, pula fora, procura outro. Pastor, não tem ainda, mas vai orando, pedindo para que Deus abra uma porta. É o celular. Ei, mulher, toma um celular novo. Não quer mais nessa porqueira, não. Faz um WhatsApp meu e teu aí, um Instagram meu e teu, para a gente dar só uma visualizada, chegar a mensagem junto. Joga fora. É melhor ir para o céu do que ficar preso no inferno com a desgraça de um celular na mão. O arrancar fora não é Jesus dizendo corta as mãos. Não, ele está dizendo o seguinte, o que te faz pecar, seja rigoroso com isso. Tire de perto de você. Se há alguém que está te conduzindo para o inferno, porque, queridos, na igreja tem pessoas que nos conduzem para o inferno. Pastor, tem gente me magoando. Não é com mágoa, não. É com fofoca. É falando mal do irmão. Magoar, sempre vai existir pessoa para nos magoar. Teu cônjuge te magoa. A pessoa que dorme contigo te magoa. Minha esposa, de vez em quando, dá uns coice em mim, eu dou uns coice nela, a gente se perdoa e vive assim, porque isso é casamento. Não. Casamento é isso. Duas pessoas que de vez em quando tem crise, mas elas continuam juntas. A gente não vai se separar da esposa porque tem problema. Tem gente que quer sair da igreja por causa do problema com os irmãos. Então o que é que nós precisamos entender, irmãos? Tem gente na igreja que está nos conduzindo para o inferno. De que forma? Fofoca, discórdia, ira, ganância, ensinamentos errados. Você está aqui? Só a palavra de Deus é a verdade. Mas ela te ensina, o conselheiro te ensina, o conselheiro te aconselha. Ei, se afasta. Ei, cuidado. Ei, está falando muita besteira, para de dar ouvido. Você está aqui? Então o que é que nós precisamos entender? Jesus é a palavra. Eu preciso ter comunhão com a palavra. Eu preciso pedir a Deus discernimento. Agora não, pode ficar por aí, viu? Venha não, fica aí. Não quero vocês aqui agora não. Já estão querendo me expulsar? Começou agora? Amém? Eu tô ligado de vocês, viu? Amém? Oxi, irmão, oxi, já quer me expulsar daqui? Meu Deus do céu. Isaías capítulo 40, versículo 2. Diz assim: encorajem a Jerusalém e anunciem que ele já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Sentença de Deus sobre Jerusalém. Salmo 103, versículo 3 diz: é ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Salmos 32, versículo 2. Eu vou dizer para vocês subir, tá? Agora não, calma aí. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Deus perdoa as nossas iniquidades e esse perdão gera libertação da prática do pecado. Amém? Então, deixa eu te falar uma coisa. Pensamento vem, sim ou não? Tem pensamento impuro de vez em quando, Rubinho? Tem, sim ou não? Tem ou não, Fábio? De vez em quando o caba tem, né? Faz parte da nossa caminhada. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Não banaliza a graça de Deus.
Não brinque com a graça de Deus. Jesus pagou, Jesus veio com essa contribuição para mim e para você, para que a gente viva livre das nossas iniquidades, livre dos nossos pecados. Agora, o que é que nós precisamos entender? A iniquidade, ela vai vir, o desejo vai vir, mas eu não posso dar vida à iniquidade. Você está aqui. O desejo vem, a vontade vem. O que é que eu preciso? Repreende, lança fora desejos, sonhos. Outro dia o camarada chegou para mim e disse: pastor, eu sonhei com a mulher de fulano. Eu disse: tu é doido, meu? Ele disse: oxe, foi diferente. Eu disse: misericórdia, que doideira, velho. Eu digo: tu tá ligado, né? Tu tá gerando vida, meu irmão, no teu coração. Sabe o que é que tu precisa fazer? Se arrepender disso, foi só um sonho. Eu digo: sim, Begui, deixa eu te falar uma coisa. Só um sonho pode se tornar realidade. Pode ser que a outra pessoa nem te queira, mas você vai querer tanto essa pessoa que você vai fazer uma loucura. Então, ó, joelho no chão, jejum e oração. Pede perdão a Deus, começa a pensar. Se tu vê a pessoa, vira o rosto, deixa a pessoa ir se embora. Pastor, eu sou um doido. Não, meu irmão, reconheça as suas fraquezas. É melhor você reconhecer as suas fraquezas do que você cair nelas. É melhor você fazer a vontade de Deus, porque é isso que a palavra de Deus diz. Arranca o braço, arranca o olho, lança fora. O que você está dando vida foi bom demais. E coisa maravilhosa. A Brás Company levou o dinheiro de muita gente. Estou com vontade de colocar meu dinheiro lá. Está todo mundo ganhando dinheiro. Eita, vai ser bom demais. Irmão, dá vida o pecado não, porque tu pode ficar pobre. Você está entendendo, irmão? Estou desejando. O negócio é bonito. Uma taça dessa lá em casa faz diferença demais, irmão. Vou começar a colocar meu dinheiro nesse negócio. Oxe, vai ser muito bom. Você está aqui, ó, iniquidade, desejando, não ceiando. Aí quando você faz, pecou, errou. Sabe, irmãos, aí agora vem o diabo, ó. Tu não merece. Tu é um infeliz. Tu não é digno. Tu isso. Ó, o dedão, acusação, porque ele é o acusador. Aí ele começa a apontar o dedo para você, ele começa a dizer para você: ei, desiste. É por isso que você vê muitas pessoas: estou sem força de ir para a igreja, porque não tem. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: deu luz à iniquidade. Convém comigo, irmãos, deu luz ao problema. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender com Jesus é que Ele nos ensina a perseverarmos. Ele nos ensina a nos arrependermos. Ele nos ensina a tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Pastor, isso quer dizer que eu vou ser perfeito? Não, isso quer dizer que você pode cair sim, mas você vai bater a poeira dos seus pés e você vai continuar seguindo a Jesus. Amém? Ninguém está falando de perfeição aqui não, só Jesus é perfeito. Nós vamos atingindo uma maturidade em áreas na nossa vida, que se eu e você desistirmos na primeira, a gente não continua mais não. Todo mundo aqui já pensou em desistir, meu irmão. Todo mundo aqui já pensou em parar. Eu estou falando da caminhada com Deus, porque ninguém desiste do emprego, porque tem que pagar as contas. Ninguém desiste da esposa ou do esposo. É muito difícil que isso nunca aconteça no nome de Jesus. Mas de Jesus, irmãos, o diabo fica oprimindo as pessoas. É por isso que Jesus ele diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Por isso não usem da liberdade para dar ocasião aos desejos da carne. Foi para a liberdade. Opa, peraí, eu sou livre, meu irmão. O diabo não vai mais me condenar, não vai mais dizer comigo aquilo que, sabe, irmãos, às vezes a gente acha que não pode. Está entendendo, Cici? Se conserta a cada dia, busca a cada dia, pensamentos vêm, Pai, purifica esse trem.
O que é que eu preciso fazer? O que foi que eu fiz que alimentou tudo isso? Volta atrás, dá um passinho para trás assim. Senhor, eu vou voltar um pouquinho, não dá mais para me continuar desse jeito. Alinha novamente ao caminho. Reposiciona a tua rota. Não é feio não, irmãos, pedir perdão ao Senhor não. Tem gente que acha que é feio, Rubinho, pedir perdão a Deus. Não é feio não. E fácil. Não é feio, irmãos. Eu já errei demais. Erro todo dia. E não é feio não, você errar não. Sabe o que é feio? Vou dizer para você agora. Desistir de Jesus. Isso é feio. Sabe por que é feio? Porque isso você está dizendo o seguinte: eu prefiro o pecado do que Jesus. Eu prefiro viver uma prática pecaminosa do que eu voltar, se arrepender, lançar-me com a cara no pó, se humilhar, pedir ao Senhor para que Ele me conceda misericórdia. E aí eu decido viver na prática do pecado. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O pecado ele traz prazer momentâneo para a carne. Mas o pecado ele gera uma coisa, que é o contrário do que Jesus gera em nós. João 10:10, a palavra de Deus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Mas antes de Jesus falar isso, ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Jesus nos aconselha de diversas formas: Espírito Santo, Palavra de Deus, louvor, pregação, o irmão, a irmã. Mas quando a gente está numa prática constante da iniquidade, os nossos ouvidos estão selados, fechados, para tudo aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Irmãos, tem pessoas que vêm na igreja, a palavra até fala com elas, elas até se emocionam, elas até entendem a direção de Deus, mas elas estão tão embrulhadas, enroladas com um pecado, que elas não tomam a decisão de seguir a Jesus. Tem pessoas que vêm à igreja e Deus fala muito forte naquilo que elas estão fazendo em oculto, mas elas estão tão enroladas com o pecado, irmãos, que elas decidem continuar nessa prática. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Pode vir agora, tá, Rafael? Quer vir antes do tempo, irmão? Deus perdoa as nossas iniquidades, e esse perdão gera libertação da prática do pecado. O sacrifício de Cristo, aplicado a nós pelo Espírito Santo, nos liberta da iniquidade. O sacrifício de Jesus, a liberação do Espírito Santo sobre nós, o conselho do Espírito Santo para as nossas vidas, traz libertação para as iniquidades. Deixa eu falar de novo para que você possa entender. A crucificação de Jesus na cruz. Amém? A crucificação de Jesus, a liberação do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, o conselho do Espírito Santo nos liberta das nossas iniquidades. A palavra de Deus diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Submissão a Deus faz com que o diabo passe bem longe. A submissão a Deus, a vida, sabe, irmãos, que eu e de você nós devemos ter é uma vida de obediência. Ainda, pastor, que eu não obedeça, o que é que eu preciso fazer? Tem comunhão com o Espírito Santo. Ele habita em vós. Fecha os teus olhos nessa noite.
O Espírito Santo de Deus habita em vós. Quantas vezes eu me peguei chorando, triste, porque tinha caído mais uma vez na prática do pecado. E eu fiquei me perguntando: Senhor, o que eu faço? E Deus olha para mim e diz: eu sou o que você precisa. Eu sou o que você procura. E sabe, irmãos, o Espírito Santo, ele é real, habita em nós, habita em cada um dos nossos corações. Ele habita em nós, no nosso ser. Ele está em nós. Ele habita em nós. Ele é uma pessoa. Ele é o conselheiro. Ele pode nos dar conselhos acerca da nossa vida. Ele pode nos dar direção para que eu e você possamos acertar tudo o que nós precisamos na nossa vida. O que nós não podemos, irmãos, é aceitar a prática do pecado. O que nós não podemos, irmãos, é aceitar vivermos uma vida de hipocrisia. Porque uma vida de hipocrisia é nós mostrarmos para as pessoas uma pessoa que não somos, quando na verdade Deus, ele procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. A vontade de Deus é que haja verdade nos nossos lábios. E sabe, irmãos, o Espírito Santo, o conselheiro, quer ouvir verdades de você. Ele quer ouvir você dizer para ele: eu sou alguém que tem cometido a prática do pecado. Eu sei que o Senhor já me libertou. Eu sei que o Senhor já me curou. Mas ainda eu tenho fomentado, eu tenho dado vida à iniquidade na minha vida. E isso tem gerado pecado, isso tem gerado morte. E sabe, querido, Deus trouxe você hoje aqui para que você não possa mais alimentar a iniquidade sobre a sua vida. Deus te trouxe hoje aqui para que você possa sair desse ambiente entendendo que, se preciso for, você vai cortar laços. Você vai abrir mão da sua Netflix. Você vai abrir mão das suas redes sociais. Você vai procurar um outro emprego. Você vai procurar ver outras coisas. Você vai procurar conversar outras coisas. Você não pode mais conversar essas pegadinhas, essas piadas imorais, porque isso tem te afastado de Deus. Você tem que começar agora a ser um homem, uma mulher de Deus, cheios do Espírito Santo, transbordando do Senhor, da palavra, a palavra de Deus sendo aperfeiçoada em você, a palavra de Deus te dando direção, a palavra de Deus te dando destino, a palavra de Deus te posicionando à vontade plena do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo do 1 ao 3 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Por aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa, como um ser humano, para libertar-nos das tendências pecaminosas que foram legadas por nossos antepassados. Assim, não precisamos mais viver habitualmente em pecado, pois há abundante provisão na cruz de Cristo para sermos livres. Amém? Eu queria declarar algo com você nessa noite, até com o pessoal do louvor. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e você pudesse declarar conosco, para a gente finalizar. Amém? Diga assim: eu não sou mais escravo do pecado. Eu não sou mais escravo das minhas iniquidades.
O Senhor Jesus pagou um alto preço e eu não mais posso satisfazer os desejos da carne. Eu preciso andar na direção do Espírito. Diga assim: o Espírito Santo habita em mim e Ele é o meu conselheiro, fiel, leal ao meu Pai, o meu Deus. Amém? Você crê? Ainda com a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa noite. Nós cremos, ó Pai, em tudo aquilo que foi ministrado. Nós não podemos mais dar vida às iniquidades. Um dos feitos maravilhosos da cruz foi a liberdade da iniquidade, a liberdade do pecado. Nós não temos mais, ó Pai, correntes. O diabo não tem mais poder sobre as nossas vidas. Nós somos livres. Livres para tomarmos decisões, livres para vivermos a Tua vontade, Pai. Nós não vamos mais andar segundo o nosso anseio, os nossos desejos. Nós não vamos mais tomar decisões mediante ao nosso emocional. Nós vamos tomar decisões pautadas na Tua palavra, onde o Teu Espírito conselheiro irá nos aconselhar naquilo que é melhor para o Teu reino, Pai. Toma a vida dos Teus filhos nas Tuas mãos. Seja com cada um deles, seja com os Teus filhos, Pai. Nós somos o Teu povo, um povo exclusivo que vai morar no céu, Pai. Guarda as nossas vidas, seja conosco, enche o nosso coração de riso, enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de amor. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa ser com cada um dos Teus filhos, e que eles possam avançar, que eles possam conhecer mais de Ti, que eles possam ter mais comunhão com o Senhor, com a Tua palavra. A Tua palavra nos diz, Deus, que a boca fala do que o coração está cheio. Que eles sejam cheios de Ti, que eles sejam cheios da Tua palavra, que eles sejam cheios da Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Guarda-os, protege-os e seja com cada um deles, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Queridos, você foi abençoado essa noite? Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Saia daqui entendendo uma coisa. O pecado não tem mais poder sobre a tua vida. Você não tem, sabe, irmãos, mais a vontade pelo pecado. Você só vai ter essa vontade se você alimentá-lo. Porque o desejo vai vir, a vontade vai vir. Mas tenha consciência da cruz que você carrega. Pastor, a cruz é um peso que eu boto nas costas. Não, irmãos, a cruz é você abrir mão dessas vontades pecaminosas, desses desejos que te conduzem à morte, e você fazer a vontade de Deus. Sabe-se sim, trocar as nossas palavras, os nossos pensamentos, aquilo que nós estamos assistindo, com quem nós estamos conversando, no trabalho, na escola, as meninas que estudam, na faculdade. Quantas pessoas estão se perdendo pelas más companhias? Pastor, as más companhias podem me influenciar? Se você não estiver conectado com os céus, sim. Você precisa estar conectado com os céus, não para você ser influenciado, mas para que você possa influenciar. Amém? Então que Deus te abençoe. Estende suas mãos, deixa eu te abençoar. O amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e a graça redentora do nosso amado Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Todos digam